Sabe aquele termostato inteligente na parede? Ou o painel do sistema de segurança? Ele geralmente tem uma aparência super limpa, intuitiva, não é? A gente bate o olho e já entende como usar. Mas já parou para pensar como isso é feito? A resposta é bem interessante e talvez até surpreendente. É a mesmíssima tecnologia que deixa bonitos os sites que a gente navega todos os dias. Pois é. Hoje vamos mergulhar em como o CSS, essa linguagem de estilo da web, está moldando a forma como interagimos com a internet das coisas. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos entender o básico do CSS e por que ele é tão importante para a IoT. Depois, a gente bota a mão na massa, estilizando os elementos, construindo uma interface do zero e, claro, fazendo ela funcionar direitinho em qualquer tela, seja grande ou pequena. Beleza, então. Vamos começar pela primeira parte, CSS, o estilo das coisas. Para ficar fácil de entender, é só pensar no CSS como se fosse o estilista do mundo digital. É ele que escolhe as roupas de tudo que a gente vê na tela. Pensa comigo. A cada dia que passa, tem mais e mais dispositivo inteligente por aí, né? Em casa, no trabalho, na rua. A grande questão é como fazer com que usar tudo isso seja fácil, intuitivo, sabe, para não ser uma coisa frustrante. É aí que o design da interface faz toda a diferença. E adivinha quem é a estrela desse show? O CSS. Tá, mas afinal, o que é CSS? A sigla vem de Cascading Style Sheets, que a gente pode traduzir como folhas de estilo em cascata. Basicamente, é a linguagem que fala para o navegador ou para qualquer interface como as coisas devem aparecer na tela. A cor, a fonte, o tamanho, tudo. A analogia clássica, e que funciona muito bem, é a seguinte: se o HTML é o esqueleto que dá a estrutura, o CSS é a pele, a roupa, o cabelo, é o que dá personalidade e aparência para esse esqueleto. Ok, agora que a gente já sabe o que é o CSS, a pergunta é, por que ele é tão bom para isso? O que faz dele a ferramenta perfeita para criar as interfaces da internet das coisas? É isso que a gente vai ver agora, na segunda parte. Dá para dizer que o CSS tem uns 4 superpoderes que o tornam ideal para essa missão. Primeiro, ele separa o conteúdo do visual. Segundo, ele permite reutilizar estilos, o que é uma mão na roda. Terceiro, ele cria designs que se adaptam a qualquer tela. E por último, ele dá um controle, um controle super preciso sobre cada mínimo detalhe visual. E essa história de separar as coisas é o grande pulo do gato. Pensa só, a estrutura, o quê, fica no HTML. O estilo, o como parece, fica no CSS. Isso é genial. Imagina uma empresa que tem, sei lá, 10 mil aparelhos espalhados por aí. E eles decidem mudar a cor do botão principal. Se tudo estivesse misturado, seria um pesadelo. Teriam que mexer em 10 mil arquivos. Com o CSS separado, é só mudar uma linha de código. Uma! A economia de tempo e a garantia de que tudo vai ficar igual é absurda. E isso já puxa o gancho para outra vantagem, a reutilização. Uma vez que se cria um estilo, dá para usar ele em tudo. A empresa pode ter um único arquivo CSS que define a cara da marca, sabe? E aí, esse mesmo arquivo serve para o termostato, para o painel de segurança, para o aplicativo no celular. É uma economia de tempo gigantesca e, mais importante, cria uma experiência familiar para quem usa. Tudo parece fazer parte da mesma família. Agora, um ponto que é fundamental: responsividade. Pensa na variedade de telas que a gente tem hoje em IoT. Tem um reloginho de pulso, o painel do carro, a geladeira inteligente, um tablet na parede. A interface precisa ficar boa em tudo isso. E é o CSS que faz essa mágica acontecer. Ele permite que o mesmo design se ajuste, se reorganize para caber direitinho em qualquer tamanho de tela. Sem isso, seria impossível. Certo, chega de teoria por enquanto. Vamos para a parte prática. Agora a gente vai estilizar os elementos principais. A ideia é pegar um formulário HTML bem basicão e deixar ele com uma cara super profissional. Olha aí o nosso ponto de partida. É isso, um formulário HTML puro, sem estilo nenhum. Funciona? Sim, funciona, dá para digitar e enviar. Mas vamos combinar, não é nada convidativo, né? Parece uma relíquia da internet dos anos 90. Com certeza a gente precisa dar um trato nisso. O primeiro passo é arrumar a caixa principal, o container do formulário. Com poucas linhas de CSS, a mágica começa. A gente coloca um fundo branco para dar uma limpada, depois cantos arredondados que deixam tudo com um ar mais moderno, mais suave. E para dar um charme, uma sombrinha bem sutil só para parecer que ele está flutuando um pouquinho. Por último, a gente limita a largura máxima para ele não ficar esparramado em telas muito grandes. Agora vamos cuidar dos detalhes, que são o que realmente melhoram a usabilidade. Os títulos de cada campo a gente coloca em negrito, fica bem mais fácil de ler. A borda dos campos de texto, aquela padrão sem graça, a gente troca por uma mais delicada.
Depois, um espacinho interno, para que o texto não fique colado na borda. E claro, arredondamos os cantos aqui também, para tudo conversar. São esses pequenos ajustes que fazem a interface deixar de ser só funcional para ser agradável. Beleza? Já arrumamos as peças do nosso quebra-cabeça. Agora é hora de montar tudo. Vamos ver como fica o nosso painel de controle do sensor completo. E tcharam! Olha aí o resultado. Se a gente comparar com aquele formulário cru do começo, a diferença é da água para o vinho. Agora sim, temos uma interface limpa, moderna, que dá gosto de usar. E o mais legal é que por baixo dos panos, a estrutura HTML é a mesma. Toda essa transformação é puro CSS. Faltou o botão, né? O elemento mais importante. Ele precisa gritar na tela, seu foco. Então, a gente coloca uma cor de fundo bem viva com o texto branco para dar bastante contraste. Damos uma ajeitada no tamanho e nos cantos para ele ficar com cara de botão moderno. E o toque final, super importante. Quando o mouse passa em cima, o cursor vira aquela mãozinha. Isso é um sinal universal que diz, ei, pode clicar aqui. Mas não adianta só ser bonito, né? Uma boa interface tem que ser inteligente, tem que se adaptar. E é isso que a gente vai ver na nossa última parte. Como o CSS deixa o design não só interativo, mas também responsivo. Interatividade é dar uma resposta para quem está usando. O CSS tem um truque para isso chamado hover. Ele permite mudar a aparência de algo só de passar o mouse por cima. Olha só no botão. Quando o cursor encosta nele, a cor escurece um pouquinho e o texto fica mais forte. É um detalhe mínimo, mas que dá uma sensação de que o sistema está vivo, que ele entendeu a intenção, sabe? Isso passa muito mais confiança. E para fechar com chave de ouro, a tal da responsividade. Com uma regrinha especial no CSS, a Media Query, a gente consegue dar ordens para a interface. É como se a gente dissesse, se a tela for estreitinha, tipo de celular, coloca um item embaixo do outro. Agora, se a tela for mais larga, pode colocar lado a lado. Simples assim. E isso garante que a aparência vai ser ótima, não importa o aparelho. Bom, a gente viu bastante coisa técnica. Mas, no fim das contas, qual é a grande lição disso tudo? O que isso representa para esse nosso mundo que está cada vez mais cheio de coisas conectadas? E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A mesma linguagem, o CSS que a gente usa há décadas para fazer site, é poderosa o suficiente para criar as interfaces dos aparelhos do futuro. Pensa que incrível! Não precisa inventar nada novo. A ferramenta para construir um futuro conectado e principalmente fácil de usar já está na nossa mão. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? Conforme mais e mais coisas no nosso dia a dia ficam inteligentes, como é que um design bem pensado, usando ferramentas como o CSS, vai mudar a forma como a gente vive e interage com o nosso ambiente? O poder de pegar algo super complexo da tecnologia e transformar em algo simples, intuitivo, esse poder está nas mãos de quem projeta essas interfaces. Fica aí a reflexão. Até a próxima!